Fala pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui no segundo Labcast. Hoje o assunto é holding patrimonial. E nada melhor do que falar de holding, falar que a melhor coisa é transferir seus bens imóveis para uma empresa onde você possa administrar seus imóveis, a gestão financeira, da tributação do imposto de renda, mas com duas vantagens. A primeira, poder fazer a sucessão do seu patrimônio para os seus herdeiros de forma em vida e com economia tributária e poder proteger seu patrimônio com as doações. É isso aí. Aí, primeiro ponto que a gente vai estar falando aqui hoje, Jefferson. Primeiro ponto, quem está nos ouvindo, o que é uma holding? Vamos entender primeiro isso. O que é uma holding? A holding é uma empresa normal, basicamente como qualquer outra. Tem que constituir, ter o seu CNPJ, ter seus sócios, seu capital social, um nome, uma razão. É uma empresa normal. Normal, entre aspas, porque ela é feita justamente para proteger o patrimônio pessoal dos seus proprietários e não mais permitir que ele fique somente na pessoa física, onde há uma desvantagem na situação patrimonial jurídica e também na tributária. Para quem você indicaria isso, meu amigo? Olha, eu indico fazer uma holding todos aqueles que primeiramente desejam blindar os seus patrimônios. Então, principalmente imóveis, direito de sucessão de herança, empresas, ações, entre muitas outras coisas que é possível você blindar com uma holding. Uma pergunta que todo mundo me fala qual é a tributação da holding? Qual é a vantagem que eu vou ter de fazer uma holding, né? E quais são as vantagens? Vamos entender um pouco essa vantagem para que fique claro para quem esteja nos ouvindo, Jefferson. Olha, uma das grandes vantagens é a tributação do aluguel dentro de uma holding. Hoje, você, capitalista com imóveis locados, que está aí pagando até 27,5% do imposto de renda na pessoa física, tem a possibilidade, dentro de uma holding, tributar o mesmo aluguel com 11,33%. A grosso modo, uma economia de 16%. A diferença é muito grande, meu amigo. Então, é gigantesca. O que você está me falando é que se eu desejo pagar o meu aluguel, né? Eu desejo pagar meus rendimentos de aluguel. E se eu pagar na holding, então fica mais barato, é isso? Muito mais barato. Eu diria que você está economizando 16%. E mesmo com o advento da reforma tributária a partir de 2026, ainda assim, os estudos já comprovam que será ainda viável tributação dentro da holding, na maioria dos casos. Em que momento é indicado para uma pessoa fazer uma holding? Qual que é o momento, o start da vida dela que fala assim, eu acho que você já deveria começar a pensar em uma blindagem patrimonial? Eu acredito que não tem um momento ideal para todos. O momento é de cada um, é individual, depende do seu patrimônio, do que você já estudou e quer fazer com o seu patrimônio em relação à transferência para seus herdeiros. Então nós temos as situações de pessoas muito jovens que já começam a fazer a transição ainda muito cedo, né? Numa fase muito jovem da vida, para ir concluí-la até quase final de vida. Por que essa grande vantagem? Para economizar hoje, na situação atual, economizar tributação do quê? Do ITCMD. Quando você doa alguma coisa ou deixa isso para ir para o inventário, você tem que pagar ITCMD para transferir o seu patrimônio. E na pessoa jurídica fazendo isso em vida, você tem a possibilidade de administrar o tempo da doação fazendo isso de forma isenta. E é aí que está a grande vantagem. O que a gente faz nisso? A gente brinda o patrimônio. Como a gente consegue brindar o patrimônio, meu amigo? Hoje a gente utiliza dos bens patrimoniais dos sócios, né, para criar empresas e compor principalmente o capital da empresa, né? Às vezes quando a gente fala a palavra holding, né, quem está nos ouvindo aí tem até, nossa, que coisa importante, né? Isso aí deve ser só para milionários, né, Jefferson? E grande parte do nosso quadro de clientes é composto por holdings patrimoniais, holdings investidoras, holdings familiares, né? E a ideia é sempre partir do capital
E que capital é esse? Seus imóveis, né? O que você construiu aí durante a sua vida, o que você quer fazer com isso? De que forma você quer se blindar aí? Exemplo, com tributação mais barata, como eu vou deixar esse patrimônio para os meus filhos? Como isso vai ficar após a minha morte? Como vai ficar em caso do falecimento meu imediato, né? A gente não espera ser tirado aqui de imediato dessa terra, a gente espera que a gente tenha longos anos, mas e se acontecer? Como fica isso? Como fica, por exemplo, a gente vê muitos casos de brigas familiares, né, Jefferson? É um dos casos mais comuns que a gente vê hoje na justiça e a holding patrimonial pode evitar tudo isso, porque, em vias de resumo, ela é o seu inventário vivo, não é isso mesmo, Jefferson? Sim, perfeito. Você faz isso em vida, consegue transferir os bens para os seus herdeiros, da forma que você quiser planejar isso, parcialmente, ano a ano, de uma só vez. É você quem define como transferir o seu patrimônio para os seus herdeiros. A grande vantagem, a grosso modo, vamos dizer aqui, se você tem um imóvel na pessoa física e você doa ele para o teu filho e fica com o chamado usufruto para ti próprio, esse imóvel fica preso entre a propriedade é do seu filho e o direito de usar é teu. Ou seja, existe aí um impedimento de uma venda pura e simples desse imóvel, como pessoa física instaurando o usufruto. Se você tem uma empresa, você doa cotas da empresa, ou seja, o imóvel está livre na pessoa jurídica para ser negociado, Legal. para fazer negócio e vender. Ou seja, você já está doando patrimônio para o seu filho e mantém a liberdade de movimentar seu patrimônio, vender para comprar outro imóvel, coisa que não acontece na pessoa física. Na pessoa física fica bloqueado entre o usufrutuário e o proprietário que doou, que recebeu esse imóvel. Jefferson, você falou de venda, né? Ontem mesmo eu respondi uma pergunta sobre questão de venda. Geralmente todo mundo tem muito medo de vender o imóvel, que valor colocar na escritura. Há esse grande impasse ainda, né, do brasileiro em compor. Principalmente a gente pega muita declaração de imposto de renda errada. Então uma das coisas que a gente costuma dizer, então vamos citar um exemplo aqui. Eu tenho um imóvel, ele me custou, eu comprei um terreno por 100 mil e investi mais 200 mil reais entre mão de obra e material, ou seja, esse imóvel me custou 300 mil reais. Na pessoa física, eu vou tributar, o governo vai tributar a diferença entre a venda e o custo de aquisição. Então, apenas um exemplo, digamos que a gente tenha vendido esse imóvel por 500 mil reais, a base de cálculo, via de regra, seria aí 200 mil reais, correto? Como que fica isso na holding agora? Na holding, você tem a vantagem de pagar um percentual único sobre a venda. O que acontece? A tributação dos impostos federais é de 5,93%. Vamos facilitar, 6%, tá, meu amigo? 6% sobre 500 mil, na maioria das vezes vai ser muito menor do que pagar 15% sobre o lucro, que na pessoa física é chamado de ganho de capital, que é essa diferença que vai entre o custo que você citou como exemplo de 300 mil para 500 mil. Então aí facilita muito, é um grande facilitador, principalmente para quem tem imóveis, coloca na holding imóveis que estão há 20, 30 anos na pessoa física, onde o valor histórico desse imóvel está muito achatado, muito longe do preço de mercado. E você consegue pagar os 5,93 e transformar legalmente a sua venda em dinheiro oficialmente registrado na sua contabilidade. Possibilidade de distribuir lucros para o sócio. Então isso facilita muito a vida do empresário, não ter que fazer os chamados rolos da vida por aí. Sim, que é a mudança, muitas vezes eles nos ligam pedindo qual valor eu posso colocar na escritura, o que fica mais ou menos tributário, calcula isso para mim. Então, pessoal, você que está nos assistindo aí, tenha a menção de que tributar um imóvel numa holding é muito mais vantajoso do que você permitir essa tributação no seu imposto de renda. Jefferson, uma outra pergunta que é nos feita muito, né? A gente vê hoje no Brasil o ramo imobiliário crescendo muito. Então a gente antigamente tinha um grande segmento das grandes construtoras e ao longo dos anos a gente está vendo pequenos construtores, né, que aí montam pequenas empresas, começam a construir casas e vão fazendo essas vendas. Essa pessoa que está nos assistindo, é interessante constituir uma holding? Para fazer a construção, para fazer o aporte de valores para construir, na maioria dos casos sim.
Sempre é, porque você vai ter o mesmo percentual de venda, que é o 5,93. Em toda venda, independente do estilo que você faça, de uma compra e venda, uma compra e uma incorporação, que é comprar terreno e construir, será 5,93 o percentual. Então sempre é muito interessante, fora a proteção, meu amigo. Como que funciona a proteção? A proteção vai estar principalmente na forma que você der o tratamento na hora que você faz a doação. Porque quando você faz a doação, você pode pôr algumas cláusulas de restrição dentro dessa doação. Exemplo, você doa o seu capital social, a parte para os seus herdeiros, filhos geralmente, e não quer que esse patrimônio se confunda com os cônjuges do teu filho. Não quer que, numa possível separação do teu filho, parte do seu patrimônio termine na mão do genro ou da nora, que é a maioria que a gente vê acontecer no escritório. O que nós fazemos? Nós fazemos aí uma cláusula, uma doação com restrição, certo? Comunicabilidade. A incomunicabilidade, para que esse imóvel, numa possível separação, não chegue a ser partilhado na separação do seu filho. Você pode pôr uma situação para não ser, em caso de seu filho, de repente venha se endividar. Tomara que isso nunca aconteça, mas ele venha contrair algumas dívidas e não está conseguindo saldar isso aí, para ter a possibilidade de não ser tomado isso. Impenhorabilidade. Vamos pôr a impenhorabilidade. Por quê? A impenhorabilidade proíbe, mesmo que seu filho tenha condições de estar sendo cobrado judicialmente, inclusive, de que esse imóvel seja penhorado em garantia ou em pagamento de alguma dívida dele. Então, são situações diversas que a gente pode pôr aí, desde que sejam legais, de garantias que são cláusulas restritivas para quem recebe a doação. Legal. Uma das coisas que a gente já viu no escritório são pais que nos procuram porque estão preocupados com o futuro dos seus filhos. Então você que está nos assistindo aí, meu amigo, é possível proteger o patrimônio que eu construí até agora, mesmo após o meu falecimento? Sim. Pense em montar uma holding patrimonial, você que conhece o perfil do teu filho, você que conhece o perfil da tua família, e proteja o seu patrimônio. Jefferson, uma pergunta então que, para ficar claro para todo mundo, eu tenho 10 imóveis e eu tenho 3 filhos, apenas um exemplo. Então não preciso doar um para cada um, eu vou colocar isso na holding, então vou deixar de ter 10 imóveis e eu vou ter o que agora? Por que eu vou falar para minha família no momento em que eu falo, olha, eu tirei os imóveis da minha pessoa física e agora eles estão transformados em percentual? É muito simples. Vamos supor que esses 10 imóveis têm um valor hipotético aqui de R$1 milhão. Você vai abrir uma empresa com capital social de R$1 milhão. Esse é o valor da tua empresa. Quando você doa alguma coisa da empresa para os seus filhos, você não doa as casas, não doa os imóveis um a um, você doa percentual do capital, ele passa a ser proprietário de uma fração da capital social. Exemplo, você tem 1 milhão em 3 filhos que você me falou, cada filho terá 33% do capital social. Mas quem é verdadeiramente o proprietário dos imóveis? São os filhos? Não. Os filhos são proprietários da empresa. A empresa, o CNPJ, sim que é o proprietário dos imóveis. Por isso a possibilidade da venda, porque quem vai fazer venda é a empresa que é proprietária e detentora dos direitos de propriedade e uso do imóvel. Legal, tá vendo aí, pessoal? Você que tem alguns imóveis e consegue fazer uma holding, é possível parar de optar em receber os rendimentos de aluguéis, que você está sendo tributado, em alguns casos mais custo de imobiliário, né, taxa de administração, e passa a ter distribuição de lucro, né, porque eu não vou receber mais rendimento de aluguel, eu vou receber rendimento de distribuição de lucro sobre o faturamento da empresa, a administração desses imóveis. É isso mesmo, Jefferson? Perfeito. Você recebe distribuição de lucros não só pela venda do imóvel, quanto pela alocação do imóvel, quanto pela venda do imóvel, correto? Correto. Meus filhos brigaram, Jefferson. Como fica isso dentro da holding? Os filhos brigaram. Eles vão continuar a ser sócios e cada um vai continuar a ter o seu percentual de capital. Para isso, você pode pôr, inclusive, cláusulas restritivas para que eles não vendam, ponha a cláusula de inalienabilidade, eles são proibidos de vender as cotas dele. Portanto, eles serão sócios e terão que sempre estar negociando e convivendo assim como sócios dentro da empresa.
a empresa será uma única coisa para eles, independente de como ande a harmonia entre a família, entre os irmãos. A gente vê muito a procura, né, quando a gente vai discutir esse assunto, porque é uma preocupação dos pais, né? A criação ali, quando são pequenos, são crianças, o pai e a mãe acabam, né, tendo ali a rédea sobre os seus filhos. Porém, conforme ambos atingem certa idade, conhece um rapaz, uma moça, cada um tem uma cabeça diferente, ambos se juntam, se apaixonam, e a preocupação dos pais fala, olha, não começa, vamos dizer assim, o santo começa a não bater, né? E a procura que o pessoal vem nos procurar entender um pouco disso é justamente isso. Mas e se ele quiser vender a parte dele, vai colocar um terceiro na história? Então, você que está nos assistindo, não é possível fazer isso. Com a hold, você protege os seus filhos, até mesmo em caso aí de algumas desavenças, né? É possível proteger o patrimônio seu e garantir a sustentabilidade desse patrimônio por longos anos. Casos que já nos chamaram a atenção são filhos que, infelizmente, às vezes tem vamos dizer assim, uma cabeça fraca, né, Jefferson? Álcool, drogas, né? Eu me preocupo com meu filho, eu tenho um filho que ele é muito bom nos empreendimentos, mas o outro, infelizmente, como que fica? É uma forma de proteger. A gente já assistiu, e todo mundo já deve ter assistido, muitas famílias que, no caso da perda do pai e da mãe, os filhos brigam e logo vendem o que possuem, o que recebem de herança e se desfazem de tudo e termina queimando o trabalho e a herança deixada pelos pais. Você tem um ditado que diz, eu não me lembro como é, mas você sempre diz, como é que é? Você está lembrado ou não agora? Não me lembro. Oh, meu amigo, aquela era demais. Mas tudo bem. O problema é aquela coisa, pai rico, como é que chama isso? Eu não me lembro. Tudo bem, vamos deixar para a próxima. Agora, vamos pensar no seguinte, fora isso, eu já vi, não é caso do nosso escritório, mas eu já vi contrato de holding onde o doador transferiu as cotas de capital para os filhos e colocou que essa empresa não pode ser dissolvida, os imóveis não podem ser vendidos até a terceira geração da família. Ou seja, o cara deixou para os filhos que terão que transferir para os netos, que só os bisnetos deles poderão talvez vender os imóveis ou desmanchar, vender, transferir a empresa para um terceiro. Alguns erros, né, Jefferson, algumas constituições de hold que a gente acaba pegando no escritório. Entre elas, é o mais comum, o pessoal vai para a internet vender um serviço de hold, né, Jefferson? Falar da hold, comentar disso. Quando esses contratos chegam até sobre a nossa análise, o que a gente identifica? A gente identifica que a empresa foi aberta e os bens, né, não foi feito a parte legal, né? Assim, foi criado um CNPJ com algumas lacunas e a gente vê que a parte do cartório, essa outra parte, o pessoal acaba não orientando os proprietários a seguir com esse registro. Como fazer esse registro? Como que é feito de forma simplificada a constituição de uma hold para quem está nos assistindo aí? A hold é muito simples a constituição. Nós vamos precisar apenas da certidão de matrícula de todos os imóveis que a pessoa já possui lançado e registrado no seu nome, pessoa física, dele ou do casal, geralmente é de um casal, né, na maioria dos casos, para que a gente faça o lançamento escrito exatamente como consta lá no cartório de registro, exatamente como consta na certidão de matrícula. Porque o contrato social, onde vai sair escrito ali a entrada desses imóveis, tem o mesmo valor da escritura feita em cartório. E é com esse contrato social registrado na junta comercial do seu estado que você terá direito a procurar o cartório de registro de imóveis e providenciar o registro da transferência de pessoa física, CPF, para o CNPJ, onde você transferiu os seus imóveis. Essa operação chamada de conferência de bens, que os cartórios já têm um conhecimento vasto para aplicar essa situação de registro. Uma dúvida, Jefferson, nessa transferência de bens, já que você tocou nesse assunto, todas as vezes, né, que a gente vai fazer uma hold, a questionação do sócio. Qual valor eu coloco na hold? E aí eis a questão. No meu imposto de renda eu tenho um X, na minha escritura eu tenho um Y e no mercado, esse imóvel vale um outro número. Como funciona isso? Porque o pessoal tem muita dúvida com a questão do ITBI, né? Explica um pouco sobre isso. Vamos falar primeiro o valor que tem que constar lá no contrato social que irá compor o capital social.
cada imóvel vai ter que ser feito o aporte pelo valor que consta na sua escritura, pelo valor de compra do terreno, do valor gasto empreendido lá na construção, no valor da compra da casa, ou seja, pelo valor histórico que está registrado no seu imposto de renda. Por quê? Se você colocar por um valor acima, maior que aquele do registro da declaração, você vai incorrer em ganho de capital e vai pagar 15% de IR de uma coisa que você nem vendeu, e não é essa intenção gastar dinheiro à toa. Então você vai adotar o valor da declaração do imposto de renda por conta do ganho de capital. Quanto a ITBI, até 2016 havia isenção plena, mas houve aí uma mudança dentro do Supremo, um entendimento depois disso, e hoje tem uma parte isenta e uma parte tributada. Qual é a parte isenta? A parte isenta significa que se você transferir o imóvel por R$100 mil, que é o que está na sua declaração de imposto de renda, e o valor da ITBI seja de 200 mil, esse valor de 100 mil que ultrapassou do valor do seu imposto de renda vai ser tributado pelo ITBI. Só a diferença? Só a diferença. Se você tem um imóvel de 100 mil na declaração e colocar por 100 mil, o ITBI, o valor venal é de 50 mil está abaixo do valor que você está aportando dentro da empresa. Não vai ter ITBI a recolher. Então é essa a diferença que hoje tem que ser recolhida aos cofres municipais. O ITBI é do município. E a hold acaba se tornando uma estratégia tributária para você também que quer atualizar os seus imóveis, né? Você fica pensando numa possível venda, porque o que a gente mais pega de erros na declaração de imposto de renda, né, Jefferson? Uma pessoa que vai lá e, exemplo, comprou um imóvel lá em 1990, o imóvel está lá por R$30 mil, né, aproximadamente, aquele valor bem simbólico. Só que hoje esse imóvel construíram grandes shoppings, esse imóvel é cercado por grandes comércios e vale mais de R$1 milhão. E essa pessoa, sem ter feito qualquer benfeitoria no imóvel, atualizou esse imóvel de forma digital. Isso é errado. Então, uma possibilidade de correr da tributação é colocando esse imóvel na hold, né, Jefferson? Sim. Que aí ele passa a pagar 5,93. 5,93. Recentemente eu fiz uma declaração de imposto de renda da pessoa física com um caso semelhante, em que ela pagou mais de 500 mil só de IR, de ganho de capital. Se ela tivesse investido e transferido para uma empresa esse imóvel, conseguiria com certeza pagar 6% do valor, o que daria algo em torno de R$150 mil. Bem menos, né? Mas ele não tinha esse conhecimento. Quando chegou nas minhas mãos, ele já tinha efetuado o negócio. Entendi. Não tinha mais o que fazer. Ano que vem, temos reforma tributária. Como vai mudar? Compensa ou não compensa ter o aluguel na hold? Compensa. Compensa mesmo com a mudança na reforma tributária. Haverá uma mudança na alíquota, isso é fato. Isso vai ficar mais caro, mas também haverá uma mudança na alíquota do imposto de renda das pessoas físicas. Então, quando nós colocamos isso dentro de uma balança, ainda será muito mais vantajoso tributar na hold do que tributar no CPF. Então, apesar das normas, né, estarem sendo abrangidas em nível nacional, mesmo com o aumento de alíquota, ainda assim haverá uma grande chance da hold ser muito mais vantajosa. Certamente, porque hoje a gente ainda não tem o percentual definido, não foi feito a legislado o percentual, mas espera-se que, no caso da pessoa física que opere com mais de 3 imóveis, além de pagar os 27,5% do imposto de renda, Exato. Ele vai pagar algo em torno de mais 7,95% além dos 27,5%. Nós estamos falando aí algo em torno de 35%. A hold também vai sofrer uma alteraçãozinha, porque vai perder o PIS e a COFINS Exato. E vai entrar o IBS, certo? Entretanto, mesmo assim, os 11,33 pula para 16,80, acho que é 16,80 por aí. Ainda assim, 16,80 para 35%, a diferença ainda é muito grande. Você guarda muito dinheiro nessa economia. E assim, além de você estar economizando na parte tributária, você tem que pensar que todo o seu patrimônio e o seu inventário já está dentro da hold. Em caso de falecimento, né, a gente vai retificar isso, instantaneamente os sócios... Como que funciona, Jeff? Deixei uma hold com alguns imóveis, morri. E agora? Se você já doou 100% do capital social,
simplesmente vai ter só uma alteração de capital para tirar o falecido, que era usufrutuário, como gestor, que é o administrador, e os filhos assumem a gestão. Então não vou precisar entrar com ação judicial, fazer um inventário, gastar com advogados, custos processuais. Não vou precisar de nada disso? Não vai precisar de advogado no caso que você venha a falecer no momento que já transferiu 100% das cotas. Vai ter um advogado se você deixar alguma coisinha sem transferir, sem doar em vida e então vir não a falecer. Pelo processo Mas a maioria, de inventário. não, a maioria já faz a doação em vida, porque é aí que está a grande economia. Economiza ITCMD e economiza advogado. Quanto cobra o advogado? Se for teu amigo, vai cobrar uns 6%. Não falando mal dos advogados, nós temos muitos amigos advogados que vivem disso, mas vai cobrar 6%, até 10% do valor da causa. Sim. É isso aí. E uma das vantagens da hold, por exemplo, é a blindagem do patrimônio. É possível, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu quero transformar ela numa hold, é possível? É possível. Sempre é possível transformar uma empresa em holding. O que a gente precisa fazer é apenas uma análise de risco da operação que vinha essa empresa anteriormente, para não trazer riscos anteriores para um novo negócio onde a gente quer ter uma empresa que seja de segurança, de tranquilidade e não trazer riscos do passado. Por exemplo, você tinha uma empresa que operava em algum ramo e pode ter um trabalhista lá, pode ter algum tributário que os passivos escondidos lá que você não desconhece, ele pode surgir depois. Então, é questão de análise, mas sim, é possível a qualquer momento. Bom, já falamos muito hoje sobre holding, meu amigo. Vamos dar um descanso para esse pessoal pensar e nos procurar, porque tem bons negócios para esse pessoal na holding, não concorda? Sim. E aí, pessoal, siga a gente para novas dicas, comunicação. Nos procure nas redes sociais, nos procure através dos nossos canais de comunicação, WhatsApp, Instagram, Facebook. Nós estamos deixando o link aqui. Acesse nossas redes sociais e venha tomar um café com a gente, venha entender um pouco mais sobre o assunto. O assunto é bem complexo, mas fica com o nosso convite e as portas abertas para você. Muito obrigado. Em breve, nosso novo Labcast falando sobre reforma tributária. Aguarde, pessoal. É para já.